Meu nome é Valdiclei Vilas Boas, eu estou na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial dos Povos e Comunidades Tradicionais, e o objetivo aqui é a gente realizar a consulta livre, prévia e informada com as comunidades tradicionais de pescadores e marisqueiras aqui em Matarandiba, tá certo? O objetivo aqui é para a gente fazer essa consulta com vocês, que vai ser dividido em 3 partes: a apresentação da consulta da metodologia, a segunda vai ser a apresentação pelo empreendedor de todos os impactos, a terceira vamos fazer uma oficina e no final a gente vai abrir para algumas perguntas de vocês e a apresentação das oficinas aqui na frente, tá certo? Eu queria chamar aqui Murilo para fazer aqui a apresentação da metodologia para a gente dar seguimento. Qualquer dúvida é só levantar a mão que a gente passa o microfone. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês um pouco do que é que a gente veio fazendo, né, nesse processo. Porque essas consultas, elas vão acontecendo, cada uma delas em um grupo, um conjunto de comunidades, né? Mas todas elas são partes do processo consultivo. As consultas, elas são um processo, né? E cada vez que a gente vai realizando, vai aumentando o número da participação. Mas para garantir a participação de mais pessoas e de mais comunidades, essas consultas, elas são feitas parcialmente, digamos assim, né? Então, pode passar, Vilas. Isso aqui é justamente porque a consulta ela não se encerra aqui, inclusive para vocês que estão participando. Há canais de participação que vocês podem utilizar para tirar dúvidas, para pedir material, para fazer sugestões. A gente vai ter aqui as oficinas de cartazes, que essas oficinas é justamente onde os grupos vão se reunir e onde vocês vão manifestar dúvidas, demandas que vocês tenham para aprimorar todo esse processo, né, de diminuir os impactos que, porventura, o processo de construção venham a acarretar. Vocês podem pedir melhorias para a comunidade, né, em função também de impactos que vão acontecer, como, enfim, coisas que vocês vão elencar por aqui. E nós temos esses canais, né, que são canais de WhatsApp, né, e que vocês podem entrar em contato conosco. E nesses canais vocês têm acesso a materiais e também ao nosso grupo, Ana Luísa, eu, que estamos, né, atendendo as demandas que chegam por esses canais de WhatsApp. E as lideranças daqui também estão em contato conosco, então a qualquer momento a gente pode também usar esses canais que nós já temos para nos comunicar. Bom, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? A gente está aqui em função de um documento internacional que se chama Convenção 169 da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção é um acordo de diversos países e o Brasil é um desses países que pactuou esse acordo internacional e ele precisa cumprir. O que é que diz a Convenção 169 da OIT? Ela vai dizer que todas as comunidades tradicionais, e nesse caso, quem são comunidades tradicionais na ilha de Taparica? As comunidades de pescadores, de marisqueiras, as comunidades de terreiro, comunidades indígenas, mas o processo consultivo de indígenas é feito por outros órgãos, né? Comunidades quilombolas, né, que é feito por um outro órgão também. Então veja que comunidades de pescadores, de fundo de pasto, comunidades de ciganos, a responsabilidade de coordenar esse processo é a CEPRUM, que está aqui conosco, né, organizando, capitaneando todo esse processo. Então, nós estamos aqui nessas consultas livres, prévias e informadas, porque a Organização Internacional do Trabalho, através desse instrumento 169, ele diz que nós precisamos consultar, saber o que é que essas comunidades pensam, demandam sobre todo esse processo, né, de mega empreendimentos que são construídos e que vão afetar a vida dessas comunidades. Bom, aqui são as etapas que nós vamos cumprir, desde a organização, desde a preparação
para essas consultas, até a produção do relatório final, né, que vai para uma comissão que foi nomeada pelo governo do Estado, para que esse relatório, essa comissão leia o relatório e saiba como agir. Mas veja que esse relatório ele vai derivar dessas oficinas consultivas que nós vamos começar a fazer aqui hoje, né? Então, perceba que a preparação da consulta, né? A gente veio aqui, a gente teve uma reunião primeiro com as lideranças, a gente soube o melhor dia, os locais, como é que a comunidade costuma se organizar, e aí a gente foi preparando, organizando todo esse processo para que a gente chegasse aqui hoje, né? Essa é a realização, né, das consultas prévias, e essas consultas prévias, elas têm a ver agora com o que a gente chama de um estudo de componente de pescadores artesanais e marisqueiras, né? Repare que o estudo de componente é justamente saber tudo que pessoas que trabalham com pescas e com mariscagem, elas pensam sobre esse processo da chegada de um grande empreendimento, né? E de como o que é que elas disseram, o que é que elas acham. E veja que o nosso trabalho na produção desse relatório é de preservar a diversidade de pensamentos que esteja aqui. O que eu quero dizer com isso? Tudo, absolutamente tudo o que vocês disserem aqui hoje, seja nas oficinas dos cartazes, pondo isso nos cartazes, o que cada uma de vocês, dividida em grupos, vai dizer, vai para esse cartaz. Tudo que vocês falarem neste microfone, tudo isso vai compor um grande documento, esse documento que vai organizar o que é essa opinião, o que é a vontade, o que é que deseja e o que pensa a comunidade de pescadores artesanais marisqueiros. Já fizemos isso com um grupo de ciganos, adiante vamos fazer com comunidades de terreiros e veja que nós vamos ter estudos de componentes de outras comunidades tradicionais para além de pescadores e marisqueiras da ilha. Feito esse estudo de componente, que é um relatório, é um grande compilado de tudo que foi dito aqui e que vai ter, tanto assim, 80% estão querendo melhorias na comunidade. Um exemplo bem grosseiro, né? Mas nós também vamos dizer, quando estava lá, a Dona Maria, ela falou que, e veja que a gente vai criando aqui diversas maneiras, seja por números, seja por um relato do que vocês estão dizendo, o que é que esse grupo disse. E o nosso compromisso, a nossa obrigação de quem está produzindo esse relatório, que vai ser enviado para essa comissão do Estado, é de preservar justamente essa diversidade. Por quê? Porque é isso que garante que o trabalho ele está atendendo essa convenção 169 da OIT. Que todos os pensamentos desse grupo de pescadores e marisqueiros vão adiante. Ele, em seguida, vai ser enviado para essa comissão, que foi nomeada pelo governo do Estado. E essa comissão ela tem esse papel único de ler, de entender todo esse relatório, todo esse estudo de componentes de pescadores, marisqueiros, ciganos, comunidades de terreiro, e a partir daí chegar para a concessionária e dizer que isso aqui é obrigação de vocês fazerem, ou chegar para o próprio governo do Estado que nomeou essa comissão e dizer isso aqui é obrigação de vocês fazerem para poder compensar o que vai ser o impacto desse mega empreendimento, né? E consolidado esse relatório pela comissão, ele vai conter um plano base de ação, justamente para o que é as necessidades manifestas por essa população de pescadores e marisqueiros. Isso aqui está claro? Bom, o que é esse estudo de componente, né? Ele vai ter uma apresentação do planejamento e execução das atividades participativas, né? Ele vai planejar como vai ser executado, né, tudo aquilo que foi derivado dessas atividades participativas e que essa comissão ela entendeu que precisa acontecer, né? Os resultados, o que vai alimentar, né, esse plano, ele vem desses resultados dessas consultas com todas as demandas e posicionamentos, que era isso que eu estava aqui já começando a dizer, né? E a contemplação aos impactos identificados no EIA-RIMA e mapa hídrico. Por quê? Não é simplesmente que a comissão, o que precisa ser feito em função desse impacto no processo de construção da ponte,
vem apenas das comunidades. Porque houve também um grande estudo, que é algo que os órgãos regulamentadores do governo do Estado, das diversas instâncias, na verdade, eles impõem, né, que precisam ser feitos, que é o estudo, né, do mapa hídrico e do EIA-RIMA, que são os estudos de impacto ambiental. Né? E o RIMA é um relatório de impacto no meio ambiente. Né? Repare que esses dois grandes estudos aqui, eles fizeram uma análise prévia. É como se fosse um diagnóstico, como se fosse um retrato, mas um retrato narrativo, cheio de fotografias, cheio de número, de como estava a ilha e de como ela precisa ser preparada. Né? E não só a ilha, como também ali de onde vai passar a ponte na Feira de São Joaquim, toda essa esfera, né, impactada por um processo desse porte. Repare que também o que está nesses estudos, ou seja, o que os estudos apontaram que pode ser problemático, isso precisa ser feito, né, ações para diminuir o que são esses efeitos. Né? E, por fim, tem um resumo executivo para a manifestação administrativa, que é como se fosse também esse RIMA, esse relatório, né? Porque o RIMA é como se fosse um grande resumo do estudo de impacto ambiental. Só para dar um exemplo, assim, digamos que se o estudo de impacto ambiental ele tem 900 páginas, esse aqui vai ter 250, porque ele torna mais acessível as informações que estão nesse grande estudo. Então, um resumo executivo visa também isso, visa tornar essas informações, digamos, mais resumidas, para que todos tenham acesso, para que todos compreendam perfeitamente o que vai ser feito a partir de todo esse processo consultivo e a partir de todos esses estudos que foram implementados. Aqui a estrutura, né, do plano base, que são as respostas administrativas para todas as demandas identificadas, essas demandas que vão surgir daqui, né, que vão surgir de todos os estudos, o plano de operação da ação, né, que é justamente isso, assim, o que é o impacto, o que foi decidido, né, e qual é a ação proposta para que seja feito algo em função daquele impacto, como, por exemplo, se porventura o processo atrapalha o trânsito de embarcações, de pescadores. Isso é um impacto. E o que precisa ser feito se isso vier a acontecer? Tanto vocês podem se manifestar, tanto vocês podem dizer, porque vocês têm experiência com isso, vocês trabalham com isso, como o próprio estudo já pode apontar algo nessa direção. Né? Bom, eu acho que isso aqui eu já falei de algum modo, não. As aprovações do plano base, dos planos, né, como é que elas vão ser feitas. Essa é a instauração da Câmara Técnica que vai acompanhar, né, a instauração dessa Câmara Técnica. Ela responde ao CESPECT, né, que é um conselho de dentro da CEPRUME, que é Conselho Estadual de Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais. E ele é representado, né, pela sociedade civil. Inclusive tem até uma reunião dele que está para acontecer, que o Thiago estava ali falando. Bom, aí aqui eu começo a explicar efetivamente o que é essa consulta. Né? Até agora, nós atendemos, né, 61 localidades de pescadores, artesanais e marisqueiras. Que essas 61 localidades, nós não fomos 61 vezes. A gente fez grandes reuniões por territórios. A gente organizou essas comunidades até aqui em 9 grandes territórios. Matarandiba, quando a gente começou a ligar para as pessoas, a vir aqui, a conversar com as lideranças, com as lideranças das colônias, a gente ouviu que Matarandiba está vinculada a uma colônia. Mas imediatamente escutamos de Silvia dizer assim, mas Matarandiba está aqui para efeitos técnicos, mas eles têm uma organização própria, eles têm as suas organizações de comunidade.
Então a gente disse, então Matarandiba precisa de uma reunião, uma consulta própria. E é por isso que vocês estão sendo consultados nesse momento, e estão sendo consultados sem estarem juntos com outras comunidades. Porque, veja, uma das coisas fundamentais para o IT 169, para aquela convenção que eu estava explicando lá no início, é que todo esse processo consultivo respeite as organizações de comunidade, os seus modos de vida e maneiras de se organizar. Então, quando a gente escutou isso, né, dessa liderança, imediatamente a gente disse, então Matarandiba tem que ter a sua própria consulta, e é por isso que estamos aqui hoje. Bom, aqui é como nós organizamos essas localidades e esses territórios de referência, né? Os municípios ali, ó, Itaparica, por exemplo, já foi dividido em 3 grandes momentos. Uma em Amoreiras, outra em Itaparica Centro e outra em Misericórdia. Misericórdia, aconteceu algo um pouco similar ao que aconteceu aqui em Matarandiba, que foi o quê? Inicialmente, se não me falha a memória, ela estava aqui, com o grupo de Itaparica Centro. Ou seja, ia ter apenas 2. Só que as lideranças de Misericórdia chegaram para a gente e disseram, precisamos de uma própria, por tais e tais motivos. Imediatamente nós tiramos e criamos uma outra divisão, Misericórdia, porque foi uma demanda da comunidade, e a OIT 169 diz que nós precisamos consultar as comunidades conforme os seus modos tradicionais de se organizarem. A mesma coisa aconteceu em Veracruz, né, que é um território maior, e nós tivemos uma divisão também maior em 6 grandes grupos. E vocês vão ver ali no fundo que Barra Grande está separado. Porque, de novo, nós estávamos, se não me falha a memória, em Caixa Pregos, quando chegou uma das lideranças presentes lá, disseram, nós precisamos ter a nossa própria. Porque as nossas questões lá, elas são diferentes. Vamos ser afetados, mas as nossas questões são diferentes. Imediatamente nós tiramos elas de Caixa Pregos e passamos a ter um novo momento de consulta. Eu estou passando assim rápido para a gente ganhar tempo, mas qualquer coisa vocês podem falar, tá? Aqui é o que já foi feito, né? Veja, vocês tiveram aqui dois momentos informativos. A gente veio aqui, eu acho que até um informativo aqui foi mais nosso do que propriamente de vocês, porque a gente veio ouvir as lideranças aqui da comunidade. Né? Explicamos o que ia ser o processo de informação, e nós estivemos aqui da última vez, né, que a gente estava aqui junto, estava todo mundo espalhado, que era a reunião informativa. A reunião para dizer que nós íamos ter esse momento de consulta. Então a gente teve esses momentos em Amoreiras, uma informativa e uma escuta. Itaparica Centro, uma informativa e uma escuta. Mas veja que em Baiacu, para chegar no momento da escuta, nós tivemos 3 reuniões informativas. Com vocês aqui foram 2 momentos informativos, até que nós chegamos a esse momento aqui da escuta. Né? Então é assim que nós estamos procedendo, né, sempre. Aí aqui são algumas fotografias do que já aconteceu. Essa foi uma reunião informativa em Caixa Pregos. Essa daqui, outra em Amoreiras. Essa foi na colônia de pescadores. Aqui foi em Jaburu, né, lá em Mar Grande. Essa foi uma consulta que aconteceu no auditório da Escola Estadual em Itaparica. Né? E agora, como será a nossa reunião de hoje? Né? Vai haver um primeiro momento, que é a apresentação do projeto, né, e dos impactos já levantados. Esse momento vai ser feito pelo pessoal, pelos colegas da Ponte, né, do consórcio da Ponte que estão aqui, Luiz e Hildo, que estão ali, daqui a pouco eles vão chegar aqui na frente e vão aparecer. Né? Nesse momento, isso vocês vão ver agora, eu vou falar rapidinho. Eles vão dar informações sobre o que é o projeto. Sobre o que é o projeto e já alguns desses impactos. Né? Processo de construção, como vai ser, o que já foi mapeado. Algumas dessas informações é o que eles vão trazer agora. Aqui, depois, nós vamos nos organizar em grupos. Né? 4 grupos, 5 grupos. Nós vamos distribuir cartolinas e piloto. E eu vou, nesse momento, pedir uma ajuda, especialmente das lideranças aqui da comunidade. Que essas lideranças, que eu já vi que são algumas, né?
é uma comunidade extremamente organizada, participativa, e eu acho que, quer dizer, isso é uma sugestão minha, e claro que vocês podem aceitar ou não. Mas seria muito interessante, para a metodologia que nós estamos fazendo, que cada um desses grupos contasse com uma dessas lideranças, né? Porque vai organizando, as pessoas vão dizendo o que estão pensando, isso tem funcionado muito bem, e essas lideranças que têm uma visão da comunidade vão produzindo o que é. Gente, nesse momento das oficinas, vale absolutamente tudo. As suas dúvidas sobre esse processo, o que é, como vai ser, o que vocês têm de dúvidas sobre o que ouviu falar da ponte, o que vocês têm de dúvidas a partir da apresentação que vai ser feita, isso pode ir para os cartazes. O que vocês têm como sugestões do que pode ser feito? O que vocês têm de sugestões de melhorias para a comunidade ou para a própria ilha? Isso pode ser feito, né? O que vocês têm a dizer sobre o processo dos impactos que vão ter a construção da ponte? O momento do cartaz, vejam o que eu disse no início. Tudo que vocês disserem vai compor esse relatório. Então, esse é o momento de vocês colocarem no papel e depois dizer no microfone o que foi esse processo de consulta, o que são suas dúvidas, o que são suas questões, o que vocês querem dizer. Porque esse documento vai subir para essa comissão do governo do Estado e é essa comissão que vai organizar, dizer isso é de tal secretaria, isso é da ponte, isso é de tal, pode ser feito dessa forma. Então, o que vocês disseram aqui, que já foi repetido outras vezes, se repete mais uma vez, veja que poderoso, porque vai juntando todas essas informações e depois a gente vai enviar isso para a comissão. Isso aqui é um exemplo, né, de um cartaz que foi produzido. Esse aqui, por exemplo, a comunidade organizou, ó, em educação, dúvidas. Aí aqui começou a botar saneamento básico, né? Serviços que são precisos, né? Eu não estou conseguindo entender o que está escrito ali. Mas enfim, tá vendo? Isso aqui é um exemplo. Já teve outro cartaz que tinha vários desenhos assim de estradas, porque também tem gente que não sabe escrever e participa como? Desenhando a necessidade que percebe para a sua comunidade. Isso é muito válido, porque a gente pega o desenho e a gente vai explicar como é que esse desenho chegou naquele cartaz, né? Mas, enfim. E tem esse momento que é o momento de ler os cartazes e manifestar também as suas opiniões, que é o momento que o cartaz, né, é lido. Aqui são uma livre manifestação. Essa pessoa que organizou uma série de questões, né, sobre a ponte, entregou inclusive esse documento que está na mão dela ali para a gente, tá vendo? Ela não leu o cartaz, mas ela leu o que elas tinham organizado. E aí, coisas que eu já disse, né? Todos os registros gerados aqui são documentos oficiais que serão considerados na elaboração dos relatórios. O que vocês estão falando no microfone, tudo vai ser gravado. É mais um documento que vai garantir, que não é simplesmente eu que estou garantindo a vocês de que o que vocês vão dizer aqui vai chegar para esse relatório. É que há um registro do que vocês falaram. Por isso que o cartaz ele também é lido, além de tudo aquilo que vocês queiram dizer. Porque há um registro de tudo que foi dito que depois pode ser comparado para saber se eu coloquei no relatório, se, né, as pessoas responsáveis, tudo o que vocês foram ditos. Todas as demandas, dúvidas, posicionamento, e a reunião ela está sendo gravada. Aqui é só para repetir. Aqui está o número do WhatsApp, que vocês podem falar absolutamente qualquer coisa, pedir coisas, né, que a gente tenta organizar isso e responder a partir desse grupo. E aqui são os QR Codes que levam para os materiais que estão baseando essa consulta. E é isso. Pessoal, e deixar também... só a título de informação, também tem representante aqui do CEINFRA, a consultora ISIS, tem outros representantes da CEPROME, Tiago Henrique e Edileuza Silva. Eu queria chamar agora aqui Luiz para apresentar o empreendimento, para dar início à apresentação do empreendimento. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu vou só colocar aqui a apresentação que a gente vai usar. Dê só 30 segundos, por favor.
Pessoal, daqui a 2 semanas nós vamos trazer um material informativo para vocês, viu? A gente está finalizando um novo material informativo e aí daqui a 2 semanas nós vamos imprimir essa cartilha e trazer aqui para a associação e deixar na associação para que possa ser distribuído para todos e todas os moradores aqui de Matarandiba. Tá certo? Por favor, Luiz. Opa. Deixa eu ver só se aqui está funcionando. Tá. Bom, tá. Bom, gente, obrigado. Primeiro quero começar desejando boa noite, agradecendo pelo tempo de vocês, por vocês terem vindo aqui, pedir desculpa pelo atraso no começo, sei que o tempo de vocês é precioso, então por isso a gente fica lisonjeado com a participação de todos vocês aqui. E participação é uma palavra muito importante nessa noite, justamente porque é isso que a gente espera, é isso que a concessionária da ponte espera, é isso que o governo do estado espera, né? É trazer a voz e a participação de vocês para o desenrolar do projeto. Bom, a gente costuma usar essa frase, né? Muito mais que uma ponte, é uma espécie de slogan, né? Digamos assim, de gancho, de publicidade, para falar que a ponte, isso aqui que vocês estão vendo cruzando o mar, é apenas um recorte desse grande projeto de um sistema rodoviário que vai ser implementado com a chegada da Ponte Salvador-Itaparica. Né? É um sistema rodoviário Ponte Salvador-Itaparica com 4 trechos, né? E isso significa que transformação vem junto com esse projeto. Né? Então a gente fala de muito mais que uma ponte, porque é muito mais do que uma obra civil, é muito mais do que uma construção, é muito mais só do que pedra, né? Do que concreto. É mais do que isso, é desenvolvimento, é transformação, é geração de emprego, é mudança da conexão do estado da Bahia, de cidades, de municípios, né? É transformar o protagonismo, é tirar o protagonismo apenas da capital baiana e trazer para aqui para o município de Itaparica, de Veracruz, levar para o Baixo Sul. Então é por isso que a gente usa esse gancho, né? Essa frase como mote que movimenta a comunicação do nosso projeto. Eu não me apresentei, né? Eu trabalho na equipe de comunicação do projeto. Rildo, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, é nosso gerente de meio ambiente, de qualidade, e ele vai também trazer detalhes importantes sobre os programas para vocês. Bom, a gente chama de reflexo social e econômico justamente por essa movimentação, como eu acabei de dizer, que o projeto vai trazer. Né? Então, é muito importante a gente pensar sobre a melhor distribuição da produção do estado. Né? Tudo está muito concentrado na capital baiana. Então, se a gente tem um sistema rodoviário que vai conectar, que vai reduzir distâncias, a gente consegue distribuir por todo o estado da Bahia. A produção econômica do estado se dilui, né? Ela se espalha por todo o território. Né? É essa a ideia do projeto, é esse o grande gancho do projeto. Né? Encurtar distâncias, mas encurtar também a distribuição de riqueza, de renda, né? De geração de renda para a população, para todos nós. Bom, portanto, 7.000 postos de trabalho vão ser gerados ao longo, né, de empregos diretos e indiretos ao longo do processo de construção e com prioridade para a população local, né, para a população que mora nesses municípios do entorno do projeto. Então, Itaparica, Veracruz, cidades ali do Baixo Sul. Então, aquelas pessoas que moram no entorno do sistema rodoviário vão ter prioridade para garantir um posto de emprego. Né? 7.000 é um número muito expressivo, portanto, a gente tem certeza que esse número é capaz de transformar a realidade de muitas famílias, de muitas vidas, mudar a perspectiva de futuro de muita gente.
Portanto, conectado com isso está o tópico de qualificação profissional para as pessoas da região, né? Então, jovens, adultos, pessoas que possam começar a pensar em outras oportunidades profissionais, na construção de outros tipos de carreira, né? Esse também é o intuito do nosso projeto, né? Então, projetos sociais, econômicos, educacionais, que Rildo vai trazer um pouquinho para vocês, também tem movimentação nas parcerias institucionais também, que a concessionária, tanto a concessionária quanto o governo do estado, vão mobilizar em direção a priorizar a qualificação de jovens e adultos, né? Criar novos caminhos, e gerar um impacto para o futuro da vida de cada indivíduo que em alguma medida seja alcançado pelos benefícios do sistema rodoviário Ponte Salvador Itaparica. Portanto, também conectado, é importante a gente lembrar que todos esses tópicos, em alguma medida, estão todos muito conectados. Eles não são, né, digamos assim, ações, iniciativas ou reflexos que estão cada um isolados. Eles estão o tempo inteiro dialogando um com o outro. Portanto, a elevação das condições de saúde, educação, segurança, entre outras, é também uma expectativa, é também um compromisso, né, da concessionária nas relações institucionais com o governo, com o poder público, com as prefeituras de Itaparica, de Veracruz, com as cidades do entorno do sistema rodoviário. A gente sabe que esses pilares são base para qualquer cidadão, para qualquer moradia, né, para qualquer vida qualificada, e o sistema rodoviário tem comprometimento com esses grandes pilares também. Por isso, também condicionado ali com a melhor distribuição da produção, com melhoria das condições de transporte de cargas e pessoas, né? Melhorar a facilidade, de 15 a 10 minutos a distância entre Salvador e Veracruz. É esse o tempo, né, da distância que vai durar o percurso pela ponte. Então você facilita e incrementa a economia, atraindo investimento, atraindo empresas, atraindo mais ainda oportunidades de emprego e de geração de renda para as pessoas e para os cidadãos, né? Portanto, mais de 10 milhões de baianos vão ser alcançados e 250 municípios atendidos. É como se a gente pensasse assim na capilarização, né? Várias linhas que vão ligar várias cidades ao mesmo tempo, porque realmente as distâncias vão ser encurtadas. Ampliação do turismo, né? Tempos reduzidos significa que mais pessoas vão ter interesse em fazer os destinos turísticos daqui da Bahia, na conexão Salvador-Veracruz, na conexão que vai descer ali para o Baixo Sul, para o Recôncavo Sul, né? Então a ampliação do turismo faz com que as pessoas possam se planejar e vejam na conexão entre esses destinos turísticos uma oportunidade interessante, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de um melhor aproveitamento de destinos turísticos interessantes, né? Para as férias, para períodos de alta. E mais de 40 programas educacionais e socioambientais vão ser implementados como um compromisso, né, de condicionantes e também como um compromisso de projeto e de transformação de realidade, que é o que a concessionária traz. Bom, aqui é uma perspectiva apenas da extensão da ponte propriamente dita, né, do trecho 2. Esse aqui é o nosso trecho 2. O trecho 1 é o sistema viário que vai começar ali em Salvador. São mais ou menos 4,6 quilômetros. A gente vai mostrar mais ou menos onde fica a saída disso. A ponte ela tem 12,4 quilômetros de extensão sobre lâmina d'água, o que significa que a ponte Salvador Itaparica vai ser a maior ponte da América Latina, né? Então, construída com tecnologia e com troca de conhecimento entre brasileiros e chineses, com comprometimento de cronograma, de calendário. Então essa vai ser uma ponte que também vai em alguma medida se transformar em cartão postal e motivo de orgulho para a gente que é daqui da Bahia, né? Aqui alguns números das dimensões dos vãos, né? Portanto, por conta da navegação e embarcações de todos os portes vão conseguir transitar por baixo da ponte, por baixo dos vãos. Os estudos, os planejamentos da ponte foram pensados e planejados justamente por conta disso, né? Aqui esse é o vão central, portanto 482 metros de largura, né? 85 metros, mais ou menos um tamanho de um prédio de 30 andares, entre a lâmina d'água e o topo, né? Até chegar ao momento da estrada mesmo.
E aqui esse trecho estaiado, a gente chama de estaiado, né? Que são esse trecho central, que é o trecho que vai ser sustentado por esses cabos de aço, né? Então são mais ou menos 900 metros nesse grande eixo central aí da nossa ponte. Mais uma projeção, né, virtual de como vai ser o projeto. No nosso canal do YouTube, a gente vai falar aqui das redes sociais, a gente tem inclusive a gente tem 3 vídeos que dá para, digamos assim, viajar por essa ponte e entender mais ou menos como é que vai ser o caminho. Aqui um comparativo com a ponte Rio-Niterói, que é a famosa ponte Rio-Niterói, até então a maior ponte sobre lâmina d'água do Brasil. São 8,8 quilômetros de comprimento sobre a água, a gente ultrapassa esse tamanho em 12,4. A profundidade do nosso vão central também é maior, são 60 metros. A gente concluiu em março desse ano um trabalho de sondagem que alcançou um recorde de profundidade no recolhimento de amostras de solo da Baía de Todos os Santos. Foram 200 metros de profundidade. E 482 por 85 são as dimensões do vão central, que foi o que a gente comentou há pouco, ali nas dimensões mais detalhadas. Então temos dimensões mais expressivas do que a atual ponte Rio-Niterói, que movimenta ali o deslocamento entre pessoas do Rio de Janeiro e do Niterói. Que é o total, né? O Niterói é 11 quilômetros, contando com os acessos viários, né? Mas só sobre a lâmina d'água são só 8,8. Em geral, muita gente questiona isso. Quando a gente fala, né, que a gente vai ser a maior da América Latina, todo mundo diz, mas a Rio-Niterói tem 11 pontos. Aqui são os acessos viários, 4, como eu falei, né, vão ser mais ou menos 4,6 quilômetros de acessos viários em Salvador, saído ali mais ou menos da região de Água de Meninos, ali mais ou menos na região entre Ferry-Boat e São Joaquim, né? Isso, exatamente. A ponte já sai aérea dali, né? Então a gente vai ter um incremento e uma melhoria do sistema viário ali na região, na conexão com a Via Expressa, né? Então esse sistema viário foi planejado para não sobrecarregar o sistema rodoviário da capital baiana, especificamente nesse trecho. Bom, e aqui é a chegada da ponte em Veracruz, né? Ela vai sair ali entre Mar Grande e Gameleira, ali na região das ruínas. Isso, no Jaburu, exatamente no Jaburu. E aqui, então vocês veem que aqui a gente tem aqui no mapa, tá vendo essa chegada aqui em Mar Grande? E aí quando a gente chega em Mar Grande, essa linha vermelha é a linha de todo o sistema, de um novo sistema viário, certo? São 22 quilômetros de um novo sistema viário em Veracruz. Daqui a pouquinho eu vou concluir tudo e o senhor pode com certeza fazer pergunta, por favor. E aí a gente tem esse sistema viário em vermelho, são 22 quilômetros. E ali, aqui na interseção entre a BA 882 e a 001, vai ter a duplicação da BA 001 até a Ponte do Funil. Percebam que existem 2 pedágios, né, 2 postos de pedágio logo na chegada aqui. E esses pontos que a gente está chamando de interseção 1, 2, 3, 4, 5, são interseções que vão ser postos mais ou menos de sociais, em que as pessoas vão poder comercializar, vão ter estruturas para lojas, para formação de pequenos comércios. Então a ideia também é que sejam pontos em que as pessoas possam circular, participar, incrementar também a sua renda, levando o seu comércio, digamos assim. Então, novamente, esse trecho em vermelho, os 22 quilômetros, é um novo trecho, certo? Para não sobrecarregar a BA-001, isso é muito importante. E a duplicação de 8 quilômetros da BA-001 até a Ponte do Funil, certo? Aqui são a localização das praças de pedágio, né? Uma aqui, ali, logo no início do trecho da ponte, em Mar Grande. E outra, como eu mostrei ali para vocês, ali já na saída para o Recôncavo Sul, perto da Ponte do Funil. Vale citar que a partir da Ponte do Funil não faz parte do projeto da concessionária do Sistema Rodoviário Ponte Salvador Itaparica. Já é, enfim, um outro projeto, faz parte de um grande projeto do governo chamado... A Ponte do Funil já existe, né?
Não. A gente não vai duplicar ela, a gente vai duplicar a PA001. Era essa a pergunta? Pronto. Não, só eu não, quem vai sofrer é a Hilda, que daqui a pouco você vai conhecer. E aqui são os canteiros de obra, São Roque, Vera Cruz e Jequitaia. Esses canteiros, Hildo também vai poder explicar melhor para vocês. Hildo é engenheiro e eu sou de comunicação, então vocês podem concentrar as perguntas mais nele. Bom, e as dúvidas, é importante, a gente tem no nosso site, esse QR Code leva diretamente para a seção Perguntas Frequentes. É uma seção que é atualizada constantemente, inclusive com os resultados das oitivas, das consultas públicas. A gente alimenta essas sessões com tópicos sobre o projeto, sobre pedágio, sobre pescadores e marisqueiras, como é que isso vai acontecer. Então, assim, emprego e mão de obra, questões fundiárias, temas ambientais. Então, assim, essa é uma sessão viva que está aberta, que está ali disponível para que vocês possam tirar suas dúvidas, inclusive dúvidas como essas que o senhor vai trazer para a gente leva também para o site, porque as dúvidas que o senhor tem podem ser dúvidas que outras pessoas tenham, e a intenção é essa, é fazer com que a gente faça disso uma construção viva, né, que as pessoas se sintam participantes e que a transparência seja o principal princípio, né, o principal princípio que conduz a nossa relação. Aqui são os lugares onde a gente tem rede social, né, as redes sociais onde nós temos perfis. Essas redes também são absolutamente abertas para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam perguntar, seja no direct, seja nos comentários, para que vocês possam ver o andamento. A gente tem Instagram, que é o primeiro. O YouTube, como eu falei com vocês, o YouTube tem vídeos com projeções virtuais do projeto, que detalham o projeto, né? Vocês podem entender mais ou menos como vai ser essa construção. O LinkedIn, que é uma plataforma mais de trabalho, algumas pessoas podem usar também. O antigo Twitter aí, o TikTok, também uns videozinhos, dá pra ver, a gente tem muito vídeo legal, vídeo que traz inclusive esse estabelecimento com a relação comunitária, e o Facebook também para quem usa. Então, novamente, é importante reforçar que esses canais são canais de diálogo e transparência, eles estão abertos para vocês dialogarem com a gente e construírem junto com a gente esse processo de um projeto que seja aberto e transparente. Bom, só reforçando que no nosso site, naquela seção ali de perguntas frequentes desse endereço, vocês também vão encontrar o e-mail da ouvidoria. É ouvidoria@pontesalvadoritaParica.com.br. Nesse e-mail, além dos canais que a Temes disponibilizou para vocês também podem jogar dúvidas, vocês também podem fazer perguntas, vocês também podem ficar abertos para mandar sugestões, comentários. A gente está aberto, disponível para vocês. E é um prazer e uma honra tê-los aqui nesse momento, nessa noite, contribuindo com o tempo de vocês para que a gente possa falar mais de um sistema rodoviário que vai ser tão importante para o Estado. Obrigado, boa noite, deixo vocês com o Hildo. Eu só vou pedir para o senhor, para deixar a Hildo apresentar primeiro, porque às vezes ele pode apresentar a dúvida que o senhor já tem, entendeu? E aí ele apresenta primeiro, depois o senhor pergunta ao final. Pode ser assim? Por favor, Hildo. Tira aí para tirar a foto do teste. Tirar daí, tirar o bichinho da frente. Tá atrapalhando, né? É para fazer a leitura. Para fazer a leitura. Pronto. Valeu. Por favor, Hildo. Vai. Boa noite. Não é da TV Bahia, não. Mas parece. Pessoal, boa noite mais uma vez. Agradecendo aqui a presença de todos. Os que são rubro-negros, os que são também cabos, os que são também tricolores. Gostei desse babi aqui, bem bacana. Tem mais gente de Mirassol aqui. Então vamos lá, gente. Mais uma vez agradecendo a todos vocês aqui nessa participação, numa terça-feira com um pouco de frio, né? Alguns aqui já agasalhados. E a gente vai falar um pouco sobre o processo do licenciamento ambiental do empreendimento Ponte Salvador Itaparica, mas eu acho que antes da gente começar, seria interessante eu contar um pouco do histórico desse licenciamento. Esse licenciamento ele tem praticamente mais de 10 anos que ele está acontecendo, e eu vou passar um pouco aqui desse histórico aqui para vocês. Antes de entrar nesses detalhes aqui, desses números, o licenciamento ambiental ele é feito através de
de um processo que ele começa com 2 estudos, que é o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e depois o RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Esses 2 estudos é que garantem que o órgão ambiental responsável pelo licenciamento aqui na Bahia, que se chama INEMA, pôde emitir uma licença que chama licença prévia. E essa licença prévia, ela foi emitida em 2016, que é uma licença, que é um diploma legal, que ele dá a legitimidade ambiental e regulamentar da lei brasileira para que o empreendimento pudesse ser dado a continuidade a esse processo. Então, em 2016, quando foi emitida essa licença, até então a concessionária, da qual eu represento, nem existia. Então, a concessionária ela só existe a partir de novembro de 2020, ali muito próximo já do início da 2021, desculpa. Novembro de 2019, já muito próximo já do início da pandemia da Covid-19. E é quando a gente chega. Então essa licença, a titularidade dela é do governo do estado da Bahia, e depois da assinatura do contrato de concessão, essa licença passou a ser de responsabilidade da concessionária. Então essas responsabilidades, elas se traduzem nesses 59 condicionantes. Então, explicando para você o que é uma condicionante. Condicionante são algumas obrigações que são de responsabilidade da concessionária, 43, poder concedente, governo do estado, dividido em várias secretarias, 13, e compartilhadas, que são de responsabilidades da concessionária e do governo do estado, são 3. Dentro dessas condicionantes, a gente tem também alguns diálogos com alguns órgãos intervenientes. Então, vou passar para cá um pouquinho. Aqui a gente tem o INEMA, que é o Instituto de Meio Ambiente aqui do estado da Bahia, que é responsável por nos conceder as licenças e autorizações. O IFAM é que cuida de toda a parte do patrimônio, O INCRA está relacionado com as comunidades tradicionais de quilombola, e o IPAC, a parte também do patrimônio cultural. Então, esses são alguns dos órgãos intervenientes nos quais nós temos inter-relações nesse processo do licenciamento. No âmbito do licenciamento, é importante entender que todo esse rito ele está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal, o MPF, e pelo Ministério Público da Bahia, na Promotoria de Meio Ambiente, liderada pela promotora Cristina Seixas. Então, todas as ações que estão sendo feitas ao longo desse processo, elas estão sendo fiscalizadas por esses 2 órgãos, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado da Bahia. Aqui, falando mais um pouco sobre o histórico, para que esse licenciamento pudesse acontecer, ou seja, e legitimizar esse licenciamento, foram realizadas algumas audiências, que são as audiências do EIA-RIMA, que são essas 3 aqui, que elas aconteceram no ano de 2015. Então, isso está registrado, são documentos públicos, e esses documentos é que validam esse processo do licenciamento. Aqui embaixo, somente alguns registros. Esses aqui mais da esquerda são os diálogos que nós fizemos com as comunidades de Maragogipião e Tereré, lá em Mar Grande, próximo ali da ilhota. E aqui as vistorias técnicas que o INEMA faz periodicamente para acompanhar esse processo. Então, referente a esses diálogos que nós estamos conversando, a gente dividiu esses diálogos em algumas comunidades tradicionais, que é o objetivo da gente estar aqui hoje falando com a comunidade tradicional, que são pessoas voltadas à pesca e à mariscagem. Mas antes disso, nós começamos esse mapeamento que chama-se Mapa-M, é uma condicionante da licença, onde a gente identificou nesse trabalho de campo, e esse trabalho ele aconteceu ainda no primeiro semestre de 2021, ou seja, já tem bastante tempo. Então foram 50 dias de trabalhos, foram 135 terreiros mapeados aqui na ilha de Taparica, 136 identificados e 123 mapeados. Foram 7 oficinas de mapeamento, ou seja, a gente teve diálogo com todos esses terreiros. Esse daqui é o do Abolá, no Alto da Boa Vista, aqui em
ponta de areia, e algumas etapas de georreferenciamento que foi para fazer os mapas, que são os mapas que a gente apresentou lá junto com eles nessas oficinas participativas. Então esse também faz parte do rito do processo do licenciamento. Para as comunidades remanescentes, também comunidades tradicionais remanescentes de quilombola, ele tem um rito, que é um rito próprio, que é do INCRA, né? Então ele começa com o estudo de componente quilombola e depois um plano básico ambiental quilombola. Então esse estudo, ele é feito através de uma empresa de consultoria, que ele fica convivendo dentro da comunidade, fazendo todo o processo da rotina da comunidade, do dia a dia da comunidade. Então ele ficou alguns meses lá e conseguiu fazer todo um mapeamento que gerou esse documento, que é o estudo de componente quilombola, e depois foi aprovado em julho do ano passado um plano básico ambiental quilombola, onde todos os impactos que foram identificados com a chegada do empreendimento Ponte, eles vão ser mitigados ou monitorados através desse programa. E isso já foi validado junto ao INCRA. Então esse programa ele já está, digamos assim, bastante avançado do lado das comunidades de Tereré e Maragogipe. Aqui também algumas fotos dessas imersões, dessas inserções que nós fizemos no território. Sobre o IPHAN, né, que é o patrimônio arqueológico, onde vocês estão vendo aqui, isso aqui é o traçado da ponte. E aqui foi feita tipo um scanner, ou seja, para quem já fez exame de imagem, né, no corpo, precisou fazer um exame de imagem, a gente também fez um exame de imagem no leito submarino. E cada um desses pontos aqui, ó, foram identificados na pesquisa que eram pontos que, digamos, que tenha uma importância arqueológica histórica. Então, no traçado da ponte, foram identificados onde estão esses pontos aqui em verde. Então, na fase da execução do empreendimento, o IPHAN já deu algumas orientações de como a gente proceder na fase de construção, mas nenhum desses pontos aqui tem, digamos assim, uma importância arqueológica. Ele tem importância mais do ponto de vista de registro histórico. Então, esse também é uma daquelas condicionantes, uma das obrigações da concessionária, também foi fazer esse levantamento. Aqui é a parte do inventário florestal, onde essa linha branca aqui, que está representado, é o novo traçado que vai ser construído no território da ilha, que a gente chama o viário da ilha. E para que isso seja feito, alguns estudos foram levantados, e cada um desses números aqui, ó, nós chamamos de parcela. Parcela é um quadrado, e dentro desse quadrado, os profissionais identificam as árvores, faz a medição da altura dessas árvores, de algumas outras características, e faz todo esse mapeamento ao longo do traçado para gerar este documento chamado Inventário Florestal. Então, com base neste documento aqui, é que o INEMA, que é o órgão responsável pelo licenciamento, pode garantir que a retirada ou corte de algumas árvores vão ser feitas ao longo do processo, mas vai ser recompensada em uma outra fase. Então esse chama-se um inventário florestal. E para que não haja dúvida, como já houve em outras reuniões que nós participamos, não vai haver supressão de manguezal. Zero supressão de manguezal. Supressão que eu digo é corte, tá? Não vai haver nenhum corte de manguezal ao longo da construção desse viário no território da ilha. E só para reforçar, viu, pessoal, todos esses trabalhos aqui eles já foram concluídos, tá? Eles não estão em andamento, não. Já foram concluídos, já foram aprovados. Para as passagens de animais, a gente falou um pouco aqui, né, sobre o inventário florestal. Dentro desse inventário florestal, nós também fizemos o levantamento de algumas áreas onde vão ser necessário criar
algumas estratégias para que a fauna, ou seja, para que os animais, tanto os que andam na copa da árvore e os que andam rastejantes, que eles possam passar de um lado para o outro, mesmo durante o período de construção da obra e depois do sistema funcionando, ou seja, depois da via funcionando, tem essas estratégias aqui, ó. Tem esse tipo túnel subterrâneo, esse aqui também, um túnel. Aqui tem como se fosse um pergolado, né? Para os animais se conectarem de um lado para o outro. Aqui a mesma coisa, sempre garantindo a conectividade, ou seja, a via passa aqui, mas a gente também garante que os animais possam concluir e continuar com o ciclo reprodutivo e de vida deles naturalmente. Aqui eu já vou adentrar mais um pouco nesse ambiente de vocês, né, que é o ambiente das comunidades de pesca e mariscagem aqui na ilha de Itaparica. Então foram identificadas 61 comunidades, ou seja, cada um desses pontos está nessa cor aqui mais arroxeado, são as comunidades, e aqui é onde nós estamos, aqui em Matarandiba. Então, só uma representação gráfica. O que vocês estão vendo aqui, essa linha vermelha é o traçado, né, da nova via que vai ser construída aqui até chegar próxima à Ponte do Funil. E esses pontos aqui são das comunidades de pesca e mariscagem que foram identificadas aqui na ilha. Então esse trabalho ele está sendo conduzido por uma empresa contratada pela concessionária, junto com o governo do estado pela CEPROME, e esses diálogos vão ser feitos de forma territorializada, como o Murilo já explicou aqui no início. Agora falar um pouco sobre os impactos que foram identificados naqueles estudos que eu comentei, que foram feitos sobre o EIA-RIMA, foram identificados alguns impactos. Então, esse é um tema que eu gostaria muito da atenção, né, de vocês, e se vocês tiverem também alguma dúvida, a gente pode estar fazendo aqui ao longo do processo. Então, os impactos ambientais na hidrografia, ou seja, na água, os impactos na água. Os impactos que vão acontecer com os rios, lagoas, aqui durante a fase de construção do empreendimento. Então foram identificados possíveis impactos em nascentes e fontes de água doce, interferência em corpos hídricos e pontos de pesca interiores. Então aqui nesse mapa, lógico, é uma forma representativa, né? Foram identificados que na possibilidade, na construção desse viário, de alguns possíveis impactos nos corpos hídricos. Porém, no projeto de engenharia que está sendo desenvolvido, que a gente já está numa reta assim, muito avançada, tem sido discutido estratégias para diminuir esses impactos que eu vou mostrar num outro mapa um pouco mais na frente. Esse mapa aqui, pessoal, ó, cada uma dessas bolinhas aqui, ó, foram identificadas, são nascentes ou algumas fontes de água. Então, aqueles onde o traçado se aproxima mais, nós demos um zoom. Ou seja, esse quadrado aqui, ó, é essa representação aqui. Então, quando você olha, dá a impressão que está passando por cima, né? Mas não. Ele tem uma distância regulamentar, que precisa ser seguida. Isso aqui é lei, tá? É normatização. Isso aqui não é uma vontade nossa, não. A gente está seguindo a legislação aplicável para garantir que não vai haver problema com essas nascentes. Aqui a mesma coisa, ou seja, esse quadrado aqui, ó, o número 2, aqui é o zoom dele aqui. E a mesma coisa para esse aqui, tá? Então, vocês podem ver no detalhe, o traçado está representado por essa linha vermelha e essas bolinhas aqui, entendam-se que são os corpos hídricos. Então, o traçado, ele vai serpenteando, vamos dizer assim, mas ele não cruza nenhuma das fontes de água doce. Aqui a mesma coisa, aqui já com uma outra
já agora com os córregos, né? Ou seja, você tem as fontes de água e como elas se comportam. Então, para cada um desses trechos, onde há um contato com o viário, vão ser feitos um projeto de drenagem. Então, vão ter estratégias de engenharia para que garanta esse fluxo seja contínuo. Então, tudo isso aqui já está identificado. Impactos sobre a pesca e mariscagem. Suspensão temporária de pesqueiros e pontos de mariscagem. Então, quando ele fala suspensão temporária, é porque na fase de construção da obra, principalmente para quem está muito mais ao lado da costa e não da contracosta, vai sim existir equipamentos grandes, embarcações grandes. Algumas dessas embarcações, elas vão sair aqui do canteiro de São Roque. Acho que todo mundo conhece, né? O canteiro aqui de São Roque, para quem não sabe, eu sou de lá de São Roque, viu? Nascido e criado lá na região. Sou também comedor de dendê no pilão. Então, vai haver sim supressão temporária de alguns pesqueiros. A gente já fez um estudo de mapeamento de toda a pesca na Baía Todos os Santos. Esse estudo já está concluído e assim, eu posso dizer para vocês que é muito pequeno essa janela de tempo onde essa atividade de pesca, principalmente pesca embarcada, tá? Não é pesca de marisco não, pesca embarcada. Vai haver alguns momentos sim de suspensão por conta até de questão relacionada à segurança. Pode falar. Boa noite. Vai perguntar a você. E as pessoas que bebem de maré vai ser prejudicadas? Vocês vão fazer o que por eles que trabalham de maré? É sustentado. Como é seu nome? Cristiano. Cristiane, vai ter uma outra lâmina aí que eu vou falar sobre o programa de compensação pesqueira. Um pouquinho mais na frente. Exatamente. Então, sobre os impactos, só voltando aqui. Risco de conflitos de uso de território com embarcações maiores e particulares. A gente, no momento que nós estávamos executando a sondagem, algumas embarcações menores gostavam de se aproximar das embarcações, principalmente à noite, que a iluminação da balsa ela atraía a sardinha. Não estou falando do Bahia não, viu? Ela atraía a sardinha. Então vamos lá. Então, esses pescadores. Então vamos lá, só voltando aqui, gente. Então alguns pescadores, eles se aproximavam dessas embarcações porque eles falavam que as sardinhas se concentravam próximo da área que estava muito iluminada. Só que pelo um gabarito, ou seja, era uma distância regulamentar que a gente tinha, a gente não poderia permitir que aquelas pessoas ficassem ali, porque as balsas elas estavam com alguns cabos de aço tensionados para manter ela em um lugar fixo onde estava fazendo a perfuração. Então a gente usava alguns megafones e apitos também para eles se afastarem. Então quando eu falo sobre risco de conflito, seria isso. Então eles queriam pescar numa área que a gente tinha uma orientação da Marinha e da Capitania dos Portos que não era para ficar próximo por conta dos cabos tensionados. Dificuldade de acesso aos pontos de coleta, escoamento, obtenção de insumos para a pesca. Nessa análise que foi feita, talvez no momento da construção do viário aqui em Itaparica, em algum momento possa interromper o tráfego de pessoas saindo da contracosta para a costa, mas temporário. Não quer dizer que vai ser uma coisa que vai demorar muito tempo. Vai estar montando uma viga, vai estar içando uma peça, vai estar construindo um viaduto. A gente vai ter que criar uma estratégia de colocar um outro acesso para essas pessoas poderem continuar fazendo esse transporte. Esse mapa aqui, eu acho que dá uma representatividade boa. Esse é um mapa onde está todas as áreas dos pesqueiros, ó. Eles estão todos aqui, ó, pela contracosta, tá vendo? Então, a obra, de fato mesmo, a obra mar, onde ela está? E onde estão os pesqueiros? Então, talvez ele vindo lá de São Roque, algumas peças que vão vir,
né, trafegando aqui até adentrar a Baía de Todos os Santos, saindo do Iguape e adentrar a Baía de Todos os Santos, eles vão passar por aqui. Então, nesse momento, pode existir, pode, mas assim, onde os pesqueiros se encontram e onde vai ser a obra, né? Então, não faz muito sentido, né? Aqui esse mapa é a localização também dos manguezais. Então, conforme eu mostrei também naquele outro mapa dos recursos hídricos, aqui a mesma coisa. A gente deu um zoom aqui. O vermelho é o viário e aqui manguezal. A mesma coisa aqui também nesse ponto. Então, existiu no projeto de referência, há mais ou menos uns 8 anos atrás, existia sim uma possibilidade de uma possível supressão aqui. Desculpa. Mas você sabe que já teve esse impacto, né? Na região de São Roque. Aquele navio chinês, tirando todo o material do rio Mangue e foi jogado no outro mar. É isso? Para que venha ter esse serviço agora. Como é seu nome? Bonfim, eu não gostaria de entrar nessa discussão porque é de um outro empreendimento. Inclusive eu trabalhei lá e posso trazer outros dados para você, mas eu acho que o fórum talvez não seja esse. Não, eu estou lhe falando porque o transporte vai sair daqui. O material em si, as peças da ponte, sim, vão. Mas elas vão ser feitas no canteiro que já existe. Aquele canteiro, eu tenho 50 anos, desde que eu nasci aquele canteiro existe. Então você trabalha da mesma época que eu, não? Canal, sim, que agora entra um navio, né? É um navio de grande porte, sim, para pegar esses remodados. sim, sim. Certo? Ali foi aberto e afundado pelos 2 navios chineses que estavam jogando, eles jogavam fora daqui da Bahia, de Salvador, no caso, lá fora. Eles tiravam de lá e acabou com muito mangue. O que você está comentando foi uma dragagem que foi feita, uma dragagem de aprofundamento por conta do projeto do Enseada, do estaleiro do Enseada Naval. Então, ele só... mas ali só tem naquela região ali, não vou entrar muito em detalhe com você ali, eu sou daquela região, ainda tem um negócio lá naquela região, conheço bastante ali. O que foi retirado ali foi a mesma areia que sempre se tirou no Paraguaçu, vindo lá da região de Maragogipe. Ali o que saiu só foi areia. Tenho certeza absoluta. 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 Então deixa eu voltar aqui. Então esse mapa aqui é o mapa dos manguezais, e só reforçando, não vai haver corte nem supressão de manguezal para a implementação desse empreendimento. Esse daqui é qual? Isso é sobre a relação... Não, isso aqui está falando só sobre a garantia dos acessos. Aqui os trechos prioritários para garantia dos acessos. Esses que estão nessa cor aqui, um pouco mais de rosa, dessa cor aqui, é a garantia dos acessos, para que as pessoas possam fazer o trânsito da costa para a contracosta e vice-versa. Impacto sobre a mobilidade e acessos. Então, interdição temporária de rotas tradicionais entre a costa e a contracosta e entre comunidades. Aí ele está citando, quando for feita a construção do viário, realmente vai ter algumas situações que o tráfego daqui para cá, a gente vai ter que criar estratégias para manter o acesso. Talvez não seja aquele acesso que todos nós usamos hoje. Durante a fase da obra é possível que exista sim interdições temporárias, mas que vamos criar caminhos alternativos para que garanta esse trânsito, né, da contracosta para a costa. A instalação de pedágio e alteração com o novo traçado das vias pode sim restringir a mobilidade interna, é possível que aconteça. Não fui eu.
Gostei de boné. Tá. Gente, a gente já está finalizando aqui, viu? Em uma outra reunião que a gente participou lá na Misericórdia, teve uma pessoa que ficou insistindo, que nessa região aqui, ó, da chegada ali no Jaburu, que isso aqui tinha vegetação de manguezal e seria suprimida, ou seja, seria cortada. E a gente montou esse mapa aqui na chegada. O que tem aqui, ó, é um antigo empreendimento, que eu acho que é um empreendimento turístico. Eu acho que é um empreendimento turístico, uma ruína lá, SAD, né? Então, a chegada da ponte praticamente ali não tem nenhuma vegetação de manguezal. Outra coisa, a pista, essa pista vai ser duplicada nessa 001 ou vai ser feita em outro lugar? Não, a pista é feita por um outro lugar. Ela só se conecta com a 001 aqui, ó. Aqui, ó. Ela se conecta com a 001, é duplicada até chegar à Ponte do Funil. É um trecho novo de 28,8 quilômetros, aproximadamente 30 quilômetros. Impactos culturais e sociais, risco de descaracterização dos territórios tradicionais, ruptura dos modos de vida das comunidades, risco de especulação imobiliária e ocupação desordenada do solo, sensação de insegurança associada à instalação de canteiro de obra próximo às comunidades e desvalorização e ameaça dos saberes tradicionais. Então, esses foram os impactos identificados no EIA-RIMA do ponto de vista dos impactos culturais. Aqui, como você tinha perguntado, como é o nome dela? Seu nome? Mã? Então, aqui são alguns dos programas que foram construídos, alguns dos programas são construídos para exatamente atender a esses impactos que foram identificados no EIA-RIMA. Então, vai ter um programa de monitoramento da atividade pesqueira, que ele vai implementar um sistema para coletar e monitorar os dados sobre a pesca artesanal nos municípios afetados pelo empreendimento. Um programa de compensação para o setor pesqueiro, então ele busca mitigar os impactos do empreendimento sobre as comunidades pesqueiras por meio de projetos sociais e produtivos desenvolvidos de forma participativa para fortalecer a pesca artesanal sustentável. Programa de monitoramento de organismos aquáticos é registrar todas as alterações da comunidade aquática na fase de implementação. Um programa de monitoramento do fundo marinho, que é aquele que eu mostrei para você, que é como se fosse um scanner, né, que faz no leito marinho. E o programa de compensação socioambiental, que ele define procedimentos para aplicação da compensação, visando mitigar os impactos ambientais naturais na região do empreendimento. E aqui embaixo são alguns registros ainda da fase da elaboração e da pesquisa, para que esses documentos, ou seja, esses programas fossem construídos. Como o Luiz falou no início da apresentação dele, aqui a gente traz alguns dos 40 programas que a gente tem a obrigação de executar durante a fase de construção do projeto. Isso aqui é uma condicionante, isso aqui eu tenho que fazer. Isso aqui não tem como nem negociar, eu tenho que executar o que está escrito aqui. A gente chamou a atenção, em vermelho, são aqueles que eu já citei anteriormente, que tem uma relação direta com a comunidade de pesca e mariscagem. Mas, vocês podem ver, são 40 programas, lógico, que aqui não estão esgotados todos os programas. Aqui são os principais programas que vão precisam ser implementados ao longo da implementação do empreendimento.
Aqui já para finalizar, os diálogos que a gente tem feito, aqui ainda foi na fase das atividades de sondagem, a gente fez todo. O que teve um impacto mais direto por conta da sondagem foi as 2 colônias de pesca que tem na Feira de São Joaquim. Então a gente fez essa comunicação expressa com eles. Aqui alguns registros do que foi feito, né, da comunicação, da sondagem. E agora eu agradeço a todos. Pode? Pode falar. Quando você. Tá gravando, pai? Ô, Rildo, a pergunta é a seguinte: quando você fez a amostragem da construção da ponte, e você, se eu não estou enganado, você falou que não ia haver impacto na pesca, no nosso entorno, aqui na Conta Costa, não é isso? Você disse que era só... Veja bem, se você faz uma ponte com 12 quilômetros de extensão, onde você vai ter, aqui para mim, eu não sou engenheiro, não sei nada, mas tem bate-estaca, movimentação, por 5 anos, é a previsão da ponte, né? Aproximadamente, segundo os jornais. E aí, como é que isso não vai causar impacto, uma vez que, pelo meu conhecimento, pelo pouco conhecimento que eu tenho, você vai ter que ter o manguezal para o peixe se reproduzir. Como é que esse peixe vai passar para toda essa baía, no entorno de Candeias, Madrideiros, até a sua própria área lá, que é, como é? Inclusive aqui, já que os peixes aqui estão fracos, para chegar aqui, uma vez que ele não tem mais como passar. Nós temos a nossa ilha aqui que foi feita uma ponte, um aterro, que até hoje nós estamos sendo prejudicados por isso. Então eu gostaria de você, baseado em quê? Qual foram os estudos que vocês fizeram para chegar a essa conclusão que não chegaria a prejudicar a nossa comunidade, a nossa contracosta? Exatamente. E outra pergunta que eu vou fazer a você é a seguinte, a segunda, é só para encerrar, acabou. Você falou o impacto do manguezal, mas eu prestei atenção porque você disse o seguinte, que me parece que foi assim que você falou, que da ponte para lá, é outra concessionária, não sei como é que é, uma vez que ali é tudo mangue. Não, tá no projeto, não é que da ponte do funil para lá, vai ser outra concessionária, como é que é? Quem vai construir aquilo tudo, né? Quem vai construir aquilo tudo ali. E ali, toda aquela área manguezal, uma vez que foi aterrado também lá atrás, nos anos 60. Eu só queria que você respondesse isso. Vamos responder aqui por partes. Foram 2 perguntas. Então, seu nome? Flávio. Flávio, esses estudos da pesca, quando eu falo que ela não vai ter um impacto na pesca, não é um impacto significativo. Ele vai ter impacto, vai, tanto que ele aparece. A gente coloca impacto na pesca, a gente colocou. Foi feito todo um mapeamento da pesca na Baía Todos os Santos, na área do empreendimento. E esses estudos eles foram conclusivos. Os impactos que vão acontecer, derivados da construção da ponte, aí você falou da questão do bate-estaca, né? Na cravação das estacas, os impactos derivados do ruído, eles vão estar mais associados a animais que precisam se orientar do ponto de vista de ondas. Quase todo, mas o principal mesmo hoje é a baleia jubarte e o golfinho cinza. São os principais. Não, eu sei, mas no mapeamento do estudo que foi feito, o impacto que vai ser considerado para a pesca, ele não é um impacto que vai prejudicar a pesca que hoje vocês fazem, que é a pesca embarcada ou a pesca de rede. Não vai ter impacto. E quanto à segunda que é sobre após a ponte do funil, eu não tenho legitimidade para falar, porque hoje eu só posso falar da concessionária. Mas a informação que eu tenho é que se isso acontecer é depois da ponte do funil para lá, mas eu não posso garantir porque eu não faço parte desse projeto. Eu só posso responder só pelo projeto da ponte. Obrigado, Rildo. Murilo, por favor. Pessoal, agora a gente vai fazer a oficina
tá certo? Eu sei que todos vocês estão cansados, mas vai demorar só mais meia horinha, 40 minutos da oficina, tá certo? Cadê o Vitória? Tá aqui! Tem dois! Cadê o Vitória? E o Bahia? Gente, então, eu só vou manifestar o meu time depois. Fica para participar com a gente. Gente, olha só, o que é que eu vou pedir a vocês agora? Que se organizem em equipes, né, em grupos, pessoas que vocês são mais próximas. Se as nossas lideranças aqui toparem, cada uma ficar com um desses grupos. Tem a Ana Luísa, que trabalha com a gente, é socióloga, minha colega, e eu vou pedir, se vocês permitirem, que ela fique também com um grupo, porque isso nos ajuda, porque depois ela vai produzir um relatório específico de como foi um desses grupos, que é o nosso grupo de... é uma espécie de medida que nós temos, né, para na hora de produzir o relatório. Então, vamos lá? Ali já tem algumas mesas, podemos botar mais algumas aqui também. Grupos de... vocês dizem quantas pessoas vocês querem ficar? 5, 6, 7... se agrupem ali, a gente vai dar cartolina, material, vamos começar a trabalhar e daqui a pouco a gente volta pro microfone. Tem que puxa a fila. Meninas, por favor, aqui, ó, do lado de Dona Tônia, nessas horas não tem time, viu? Nessas horas não tem Bahia e Vitória. Aqui é Matarangiba. Né? Pronto. Olha as fotos aí, viu? Vai tirar as fotos. Pronto. Quem vai apresentar? Primeiro apresenta os nomes de todas vocês. Apresenta os nomes e depois um de vocês apresentam. Pronto aí. Pode começar. Oi, gente, boa noite. Me chamo Josiane, mas aqui tá chamado de Jeane, né? Porque é pro governo, não posso dar meu nome verdadeiro. Estamos aqui com a Antônia. Gosto de pra casa tomar café, que demorou muito. Maura, Vaval, nosso operador. Jane, Érica, Carla, cadê Carla? Bruno, Crislane e Bonfim, que foi pra casa assistir Candinho. Então, ele foi tomar remédio. Entendi que era remédio. Camille, não, cadê Camille? Camille. Grupo 1. Não vou ler isso aqui não, vou fazer logo o resumo de tudo. Estrada, saúde, educação, esporte, meio ambiente, lembrando do nosso manguezal, nosso berçário e saneamento básico. O resto, quando vocês resumirem lá, vocês observam e botam lá na nossa proposta. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Jeane. O grupo 2 da professora, por favor. Professora, vocês aqui. Grupo 3? Grupo 2. O grupo 2 aqui. O Gui, é Gui, né? Hugo, vem ao Guinho. Você que vai apresentar. Quem vai apresentar é o... deixa o Hugo. Vem a Hugo. Hugo. O Guinho, vem ao Guinho. Apresente a equipe toda, viu o nome de todos vocês. E aí se apresenta as demandas. Apresenta o nome de todo mundo primeiro. Apresente todo mundo aqui. Pronto. Vai, olha para aqui, ó, pro público, ó. Fica aqui do lado dele aqui. Pronto. Vai, fala aí. Primeiro, eu vou apresentar as pessoas do grupo. Aqui é a tia Condinha. Aqui todo mundo já conhece a tia Mana. Aqui é Silene, tia Maiane. E meu tio é Fé. E aqui é eu, né? O Guinho.
Primeiro. Pelo amor de Deus, você vai ficar dormindo, vai dar 10 horas. Calma, Jean, calma. Primeiro, eu quis Eu vi, acho, vários pontos. Você quer tirar 5, eu quero tirar 10. Primeiro, eu quis colocar a educação, que é coisas que eu quero pra mim, eu quero que melhore. Eu coloquei a expansão das escolas, mais variedade de cursos e faculdades, e esporte, que também é uma coisa que tá faltando. Porque, tipo, só futebol fica enjoativo, porque também existem alunos que não gostam do futebol. Só tem futebol aqui. Futebol, treino, futebol. Também tem gente que gosta de capoeira também. Tem gente que gosta de basquete, que gosta de exercícios físicos. Se for só futebol, né? Aí depois eu coloquei saúde. Aí eu também coloquei coisas que eu quero. Aqui eu coloquei coisas resumindo a mim, que é coisa que eu quero, né? Que melhore. Aí eu botei expansão de hospitais e postos de saúde, construção de uma policlínica e mais profissionais da área de saúde, que é o que eu quero. Aqui, ó. Aí terceiro eu coloquei lazer com esse. Aí eu coloquei aqui, manutenção da praça de Matarandiba, reconstrução do parque, porque aquele parque dele não tem condições, né? E eu coloquei a construção de uma quadra, que é uma coisa daqui que as crianças já pedem, já faz tempão. Aqui eu ia colocar melhorias, que é o que eu quero, que é um asfaltamento na estrada, porque eu mesmo que estudo, comecei a estudar agora lá fora. Essa estrada não dá, o ônibus fica... É cada buraco, gente, tá na hora de acontecer um acidente já. Não tá não. Já? Aí, aqui é o que eu queria colocar, mas que não deu, que também é o transporte. Nós precisamos do transporte público. Porque eu estudo em Tairu de manhã, só que não tem transporte oficial para poder me levar para a escola, porque o transporte que eu vou é da escola de Mar Grande. O motorista é tio Pinga, só que ele leva a gente, ele passa lá em Tairu, porque quando ele vai para Mar Grande, ele passa, só que não tem transporte oficial para poder ir para a escola. Agora já fez. Boa noite, meu povo. Puxou ali. Vamos lá. Até vergonha. Olha, você velho. Vamos lá. A previsão de emprego prioritário para moradores locais durante e após a obra é uma pergunta que a gente precisa saber, porque vocês falaram que tem os empregos, mas a gente quer saber quais são também esses tipos de empregos que serão ofertados. A gente sabe que, por exemplo, a Dalquímica aqui tem as obras, né, de perfuração anuais e ofertam empregos também à comunidade, mas geralmente os empregos são de empresas terceirizadas e, por exemplo, a gente já está acostumado com os empregos que são ofertados para os moradores da ilha, por exemplo, que é a segunda pergunta que completa a minha fala: como será feita a formação profissional para que a comunidade possa se beneficiar das oportunidades de trabalho, né? Que é basicamente o que eu falei. A previsão de valorização dos imóveis. A gente quer saber se há previsão de valorização dos imóveis e se isso pode afetar os moradores locais e principalmente em relação ao aumento de impostos. Vamos lá? Haverá algum tipo de compensação ou incentivo econômico para os pescadores, marisqueiros e comerciantes locais, que foi o que Irmã aqui perguntou, e a gente queria deixar isso registrado. Quais são os impactos ambientais também previstos especificamente para a comunidade de Matarandiba? A gente já dá o química aqui que impacta de forma direta e indireta também, né? O meio ambiente, a gente quer saber se a construção da ponte dessa via, né, que passa pela ilha toda, afeta de alguma forma aqui a nossa comunidade. Já existe algum plano de proteção dos manguezais, da fauna e da flora também? Porque a gente viu que também vocês falaram aqui que citaram, né, eu acho que os manguezais de lá do Jaburu e que não tinham, enfim, mas a gente quer saber se já existe algum plano, né, algum projeto, caso seja impactado, o que vocês vão fazer.
Como será feito o monitoramento da qualidade de abastecimento de água durante e após a construção? A gente sabe que no verão, principalmente aqui na ilha, a gente sofre com falta de água, isso de forma constante, inclusive na comunidade aqui falta energia também. Então a gente quer saber se existe, né, algum plano para melhoria disso antes que venha o projeto, a construção, e a gente acabe sendo prejudicado mais uma vez, como a gente já está acostumado, inclusive. Há algum plano de mitigação caso ocorra desastres ambientais como poluição? A gente sabe que uma construção de mais uma estrada, existem esses impactos, principalmente a poluição, e a gente quer saber se vocês têm algum plano para melhoria disso, né? Como será o acesso à comunidade em relação ao pedágio? É mais uma pergunta também, porque a gente ouviu vocês falarem aqui que existe um pedágio que vai ser instalado lá no despacho e um outro aqui perto da Ponte do Funil. Existia uma conversa anterior à vinda de vocês, não sei se algumas pessoas aqui ouviram, que a entrada da localidade, da comunidade de Matarandiba, seria mudada para o Espipag. Não sei se isso está no projeto da construção da ponte, mas mesmo que não esteja, esse pedágio será antes ou após a portaria principal de acesso à nossa localidade. E se for antes, os moradores aqui, para entrar, para acessarem a comunidade, vão pagar algum pedágio? Entendeu? A gente quer saber disso para que a gente se proteja. Existe previsão de melhoria da infraestrutura local, como transporte público, que foi o que o Guilherme falou bastante, saneamento, energia e internet, devido ao aumento de circulação de pessoas. Então, virão mais pessoas, muitas empresas, construção de vários condomínios, inclusive, e a gente quer saber se existe esse projeto de infraestrutura de energia, água, internet e Uma pergunta também muito importante é se haverá consultas públicas periódicas para acompanhamento do andamento durante a obra, né? Vocês estão fazendo isso aqui, mas durante a obra a gente sabe que podem acontecer diversas coisas e a gente quer saber se esses acompanhamentos que eles estão fazendo vão continuar durante esse período e pós também. Quais planos de desenvolvimentos turísticos? Ele esqueci seu nome, você citou, Rildo, que o turismo consequentemente vai aumentar, mas talvez para o sul da Bahia, aqui pode ser somente uma via de acesso. E a gente pode, por exemplo, tomar só os prejuízos de poluição e tudo mais com a construção dessas estradas e da ponte. E a gente quer saber se existe um plano de turismo, né, para a ilha de forma direta. Já tem isso. Existe algum estudo sobre possíveis impactos culturais na vida das comunidades itaparicanas? A gente quer saber porque, por exemplo, a comunidade de Matarandiba, a gente tem uma associação sociocultural e a gente trabalha há mais de 10 anos, se eu não me engano, com a valorização da cultura, né? E a gente sabe que a vinda de pessoas para a ilha de Itaparica pode impactar de forma direta a cultura das localidades. A gente quer saber se já existe algum tipo de plano para preservar as culturas locais, né? Já foram apresentadas à comunidade, por alguns órgãos estaduais e municipais, projetos de infraestrutura da nossa via de acesso da localidade com a vinda da ponte, com a vinda da ponte. Existe essa garantia? Porque outro dia a gente viu algumas fotos aqui do pessoal da prefeitura, alguns representantes locais com o pessoal do estado e sempre, desde quando eu tenho 29 anos, e há 29 anos eu ouço que a comunidade será beneficiada com o asfaltamento da nossa estrada, né, na nossa via de acesso. Com a vinda da ponte, existe uma garantia para que essa via de acesso seja realmente asfaltada? Não só essa construção da estrada, né? Mas também a manutenção, né? Que é mais importante, né? Que tem algumas aí que foi feita recentemente que está toda esburacada. Foi uma última pergunta, estava com pressa, mas enfim. Com a vinda da ponte, aumenta a quantidade de usuários do SUS. Qual estrutura será ofertada para essa demanda? Hospitais, policlínicas, existe
a Policlínica de Santo Antônio, que cobre o município de Itaparica e o município de Veracruz. Exames mais específicos, as prefeituras direcionam para serem feitos no município de Santo Antônio de Jesus. A gente quer saber se existe algum projeto dentro desse projeto da ponte que amplie, né, esses acessos, trazendo alguma policlínica ou algum hospital, por exemplo, para a ilha de Itaparica. Existe o hospital de Itaparica, o Hospital Geral de Itaparica, e há alguns anos a gente ouve que, por exemplo, teria ampliação de lá do hospital e que teriam leitos de UTI, por exemplo. Existe algum vínculo, provavelmente, do governo do estado, né, em relação a esse projeto, para que melhore a questão da saúde? E até porque a Policlínica foi um sonho nosso, um sonho daqui, da ilha de Itaparica, entendeu? E foi lá para... Obrigado, pessoal. Obrigado, Dinho. Equipe da professora. Por favor, professora. Boa noite, gente. Estamos aqui, Islane, Flávia, Maria, Lúcia, Jamile, Apolo e Emerilena. Nós também fizemos 15... nós fizemos mais algumas preocupações. Encarecimento da passagem com a desculpa do pagamento do pedágio. Então, com essa colocação do pedágio, com certeza vai ter encarecimento das passagens, tanto nossa quanto de toda a comunidade, as comunidades de Veracruz. Dificuldade nos pontos de conexão entre as vias, entroncamento de Baiacu, Mar Grande e Tairu. Nós já temos essa dificuldade. E pelo que vocês apontaram ali, a abertura das vias, a gente vai ter uma dificuldade bem maior. Principalmente Tairu, gente, porque Tairu já é complicado para a gente entrar, sair, e aí com essa abertura, esse corte, a gente crê que vai ter uma dificuldade maior. Recondicionamento de saneamento básico e dragagem. A gente já tem uma preocupação com o saneamento básico, porque não é básico, é mínimo dos mínimos dos mínimos, e com a vinda da ponte, aumento de pessoas, aumento de tudo, a gente crê que vai ter uma dificuldade maior, e aí a gente já coloca um recondicionamento, uma melhoria para esse saneamento. Impacto direto na pesca, mariscagem, escoamento dos produtos e precificação. Cremos que vai haver um impacto direto sim na pesca, direto sim na mariscagem, no escoamento, na venda desse marisco, que já até pode haver, e também na precificação desse produto que os pescadores e marisqueiras vão ter. Impacto no curso das nascentes e fontes naturais do município. Apesar de vocês dizerem que já tem uma linha de pesquisa que vai, nós não cremos muito nisso, porque nós temos em nosso município pouquíssimas nascentes, até porque o primeiro projeto que veio aqui para o município, em 96, acabou com muitas de nossas nascentes, e nós temos um medo que isso aconteça mais uma vez com a vinda da ponte. Em locais de vias em que haja passagem de animais silvestres, vê a possibilidade de vias aéreas, garantindo a preservação dos mesmos. A gente ficou na dúvida naquela parte que se vai haver, se não vai, então a gente preferiu colocar só para garantir. Perderemos as ruínas de Bom Despacho? Se sim, precisamos da garantia de que não a perderemos pela sua importância histórica. Garantir a melhoria de transporte público e de qualidade. Formação e garantia de emprego para jovens munícipes, assim como marisqueiras, pescadores e ou produtores rurais. Garantir e viabilizar formas de educação de base solidária e ambiental para o turismo de base comunitária e sustentável, porque um turismo de massa para comunidades como Matarandiba, Catu,
Ponta Grossa não é viável. Aumento da vulnerabilidade social e econômica, aumento na procura do sistema de saúde para atendimento. Aí colocamos a observação, o que já é um acontecimento no verão, que superlota as emergências e os postos de saúde, vai ser constante. A gente já tem um processo sazonal aqui com a saúde, porque as meninas que trabalham na saúde cada manhã, elas podem dizer, é um problema muito grande. A gente fica sem ter o acesso à saúde porque os turistas e veranistas vêm e superlotam. E isso não vai ser só no verão, vai ser constantemente. A evasão escolar de crianças e jovens, com a desculpa de que vai vender lanche, de que vai vender não sei o quê, de que vai trabalhar, vai ajudar em casa. Essa é uma preocupação. E aí a gente colocou também 2 pontos que podem ser pontos bons para muita gente, que é a redução de tempo de viagem, a geração de emprego e desenvolvimento regional. Obrigado, meninas e meninos. Pessoal, para finalizar aqui, todas essas demandas vão ser respondidas e vai dar devolutiva a vocês, tá certo? E essas reuniões vão continuar depois dessa consulta, que foi uma pergunta sua. Então, todas as demandas vão ser respondidas e trazida, a resposta vai ser trazida pelo governo do estado para toda a comunidade aqui. Não só aqui, mas todas as consultas que nós fizemos, tá certo? No mais, eu queria agradecer a todos, queria agradecer a hospitalidade, tanto das comunidades aqui de Matarandiba, como os torcedores do Bahia e do Vitória também, tá certo? Obrigado, uma boa noite a todos nós. Até a próxima.